Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um encontro. Espero que estejam aí bem afinados e afiados no português, né? Uma matéria às vezes espinhosa, mas também muito boa de estudar e que lhe dá assim um certo status quando você fala bem, quando você escreve bem. E essa matéria que a gente está vendo já há algum tempo, já em 3 aulas anteriores, né? Que são os conectores, os conectivos, as conjunções especificamente. E vocês têm visto comigo aí a importância desse assunto para fazer uma boa redação, ligar os parágrafos, entender a interpretação do autor. Às vezes a colocação da pontuação ajuda muito, tá bom? E hoje a gente vai finalizar o ciclo das 4 aulas sobre conjunções. Hoje a gente vai fechar essa etapa, não quer dizer que nós não tenhamos outras voltas e vindas desse assunto, né? Mas por enquanto, para a gente prosseguir, e já fazendo um spoiler, após esse assunto, o nosso próximo encontro vai ser sobre verbos. Então, quem já gosta de estudar aí antecipadamente, a gente vai revisar verbos, que também cai muito em prova de concurso. E também por torno de 4 aulas sobre esse assunto. Mas para não deixar vocês aí tão baratinados com 2 coisas, hoje a gente vai revisar um pouco mais das conjunções. Nossa última aula desse assunto, de esclarecer melhor, treinar mais e ficar cada vez mais fera no português, tá bom? Então, nossa aula hoje de número 8. Vamos a ela? Eu trouxe aqui essa menção para vocês, esse recorte que está no seu TD, bem no comecinho eu coloquei para vocês a importância. Por que eu trouxe esse conteúdo tão imediato para vocês estudarem? Né? Eu coloquei a seguinte informação. Quem domina conjunções mata qualquer questão de coerência e coesão, que é a lógica dos textos, a conexão dos parágrafos, né? Coesão é a ligação entre os parágrafos. Coerência é o sentido das frases. Sabe também fazer reescrita de texto. Vocês lembram que eu fiz nas últimas aulas para você reescrever a frase mudando a conjunção? Qual que se adequa melhor àquele contexto? Então isso é reescrita. Também para saber se está gramaticalmente correto, para saber se é oração subordinada ou coordenada, para saber a pontuação correta, a vírgula, para você saber usá-la, tem que saber um pouco desse assunto. Então, por isso que conjunção vai lhe ajudar a desbancar questões de prova que abordem qualquer um desses aspectos, tá bom? Por isso a importância desse conteúdo. E não tem ninguém que vai escapar de uma questão de conjunções na prova de concurso. É obrigatório constar pela importância e relevância desse tema. Então, vamos aqui revisar e aprofundar mais. Como nossa aula hoje é basicamente de revisão, vocês lembram que no nosso último encontro e em outros anteriores eu falava que a conjunção às vezes é bom decorar, às vezes é bom apelar para o sentido que ela possa ter na frase. Então, o equilíbrio que eu sempre venho falando. E a conjunção e, né, esse ezinho aqui, ele é um dos mais versáteis de sentido numa frase. Assim como o mais também. Então, o i, ele não só dá a ideia de soma, ele pode também dar a ideia de adversidade, né? Pode ser também ainda conclusão, certo? Observem comigo aqui. Choveu intensamente e a cidade ficou inundada. Observe, ó. Choveu intensamente e a cidade ficou inundada. Aí você percebe que tem um i. A chuva foi tão forte que fez o quê? Inundar a cidade. Consequência. A conjunção continua sendo aditiva? Continua. Mas o valor semântico é de consequência, de conclusão. Cumpra suas obrigações e será recompensado. Também dá uma ideia de conclusão, né? Se eu cumprir, eu vou obrigatoriamente ser recompensado. Nós acordamos cedo e chegamos infelizmente atrasado. Como é que eu acordei cedo e vou chegar atrasado? Isso é uma coisa contrária. Então, o i assumiu um outro sentido. Observa como não é bom sempre decorar? Fazemos muitas dietas e não conseguimos emagrecer. Como é que a gente faz dieta e não emagrece? Contraditório, né? Depois de ontem, vou chamar-lhe e dar-lhe uma bronca. Ou seja, depois de ontem, do que a pessoa fez, vou chamar para quê? Para lhe dar uma bronca. Finalidade. Então, aqui é só para vocês terem noção que as conjunções, elas podem variar, podem ter assim uma miscigenação de sentido, tá bom? O i, o como e o mais são muito, como eu disse, versáteis nesse aspecto.
Na nossa primeira parte da aula anterior, né, no nosso último encontro, eu falava do que era frase e do que era oração. E cuidado, porque às vezes os verbos podem estar escondidos na frase. O que a gente chama no português de elipse. Elipse é uma figura de linguagem em que o autor às vezes coloca uma vírgula no lugar do verbo que está lá subtendido, que você entende. Ele não está presente, mas você entende. Olha aqui. 19 sem terra morreram no local e 2 a caminho do hospital. Vou pegar o pincel para a gente anotar melhor o que eu estou dizendo. Veja comigo aqui. Nós temos a conjunção e uma vírgulazinha bem aqui. Então, 19 sem terra morreram no local. Aqui um verbo, portanto, é uma oração. E 2 a caminho do hospital. Essa vírgula, ela está substituindo o quê? Né? O verbo morrer. Então é o que eu chamo de elipse. Uma omissão de um termo já claro na frase. E aí, se o concurso perguntasse quantas orações tem aqui, aí você vai dizer assim, não, apareceu só um verbo, é só uma. Não, tem um ou outro aqui no lugar da vírgula escondido. Então, cuidado, que quando perguntar sobre quantidade de orações, se é período simples, se é composto, você tem que ter cuidado com isso. Período simples é quando a frase só tem um verbo. Período composto, quando tem mais de um. Então, se perguntar se aqui é período simples ou não, você vai dizer que não, aqui é o período composto, porque tem 2 verbos. Apareceu um, mas o outro está escondido. Tá bom? Outra observação importante que eu falei em aulas anteriores é a importância da pontuação atrelada a esse assunto. As orações coordenadas, né? As que nós já estudamos, que são 5, que vocês já viram, as adversativas, alternativas, aditivas, conclusivas e explicativas, elas se enquadram nesse aspecto e elas podem ser separadas por vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos ou travessão. Porém, as coordenadas jamais são separadas por ponto. As coordenadas sindéticas, elas não têm ponto. Você separa com a vírgula, com ponto e vírgula, né? Se for assindética, sim. Sindética, não. Tá bom? Então, um lembretezinho também está no seu material aí. Muita gente tropeça na hora do concurso quando aparecem as conjunções aqui destacadas. O pois, o porquê, o porquanto e o que. Essas conjunções, elas podem dar a ideia de causa ou de explicação. E aí, a gente, retomando esse assunto que eu já falei em aulas anteriores, nas 3 aulas anteriores, alguns colegas ainda têm dúvida de saber se é causa ou se é explicação. Você pode ir por uns caminhos que eu aqui vou mencionar. Primeiro, que causa é um fator inicial obrigatório para que outra aconteça. Você pode ir por essa lógica. Segundo aspecto é que sempre que tiver essas conjunções aqui mencionadas que eu estou dizendo, antecedidas por uma vírgula, e o verbo estiver indicando ordem, imperativo, é uma explicação. Ou se for uma hipótese, também é uma explicação. Então, para ficar amarrado na sua cabeça, uma frase que indica hipótese ou ordem no imperativo, ela sempre, com essas conjunções presentes, indicará a explicação. Sempre que elas aparecerem indicando um fato original, causador de um fato consecutivo, é uma causa. Veja um exemplo mais claro. Amai, porque amor é tudo. Amai é uma ordem, ó. Está no imperativo. E apareceu por quê? Então aqui eu já sei matar a resposta que um verbo dando ordem, seguido de alguma dessas conjunções, é uma explicação. Então aqui essa frase grifada do porquê, ela é coordenada explicativa. Tá bom? Quisera saber bem o português, ou seja, tomara que eu aprenda bem o português, que eu iria passar em todas as provas, é um desejo, né? Então é o que a gente chama de, em português, frases que expressam desejo, chamada de optativas. Frases optativas são aquelas que expressam desejo. Sempre que indicar ordem ou desejo,
seguida dessas conjunções também é explicativa, tá? Então, explicativa será sempre que exprimir ideias de ordem ou conselho, ou também que tiver ações, né, em que não dê ideia de fato inicial, tá bom? Eu também falei para os senhores e para as senhoras sobre a importância de lembrar que o mais, pela versatilidade que ele pode ter numa frase, ele não indica apenas coisas opostas, contrárias, como a gente habitualmente falou em alguns momentos. Mas ele pode assumir outros sentidos, como aqui eu colocar alguns exemplos, vou pegar só 2 para a gente ilustrar. Olha aqui. Foi em direção ao beijo, mas desistiu por timidez. Ou seja, aqui, mas desistiu por timidez, né? Aqui dá uma ideia também de expectativa ou adversidade. Ele ia beijar e desistiu? Contrário, tudo bem. Agora aqui, amor, eu sei que eu te traí, mas saiba que eu te amo. A pessoa aqui não está dando uma ideia contrária ao que ela traiu. Ela está querendo se, né, restabelecer com aquela pessoa. Então, às vezes o mais pode dar a ideia de compensação, de restrição, de ressalva. É comum cair em prova? Não, mas é bom que você saiba que nem sempre o mais vai dar aquela ideia fechada de coisas negativas ou opostas, tá bom? Ressalva é aquilo que foge do padrão. Outra pessoa, mas não eu, ó, isso aqui não é o contrário disso, né? Mas está fazendo uma ressalva, ó. Ou seja, embora tenha outra pessoa que não sou eu, vai ter que cobrir a reportagem, tá bom? Então aqui é só para ilustrar a variedade de sentido das conjunções. Não precisa decorar tudo isso que eu estou falando aqui também, não. Nos TDs 7, nos TD 8, né? Desculpa a minha conjugação correta do português, até a gente tropeça. Nos TD 7 e no TD 8, vocês vão encontrar lá um breve resumozinho que eu coloquei sobre esse assunto. Orações reduzidas. Por que eu estou fazendo menção aqui tão curtinha? Porque não é uma coisa tão habitual nas provas, mas que é bom a gente conhecer, tá? O que são orações reduzidas? Como o nome já diz, reduzidas são aquelas resumidas, pequenas. E elas são chamadas assim por quê? Porque elas não têm conjunção, né? E o verbo pode estar no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. As desenvolvidas, que são as orações maiores, né? Vamos dizer assim, por extenso, elas têm conjunções e tem um verbo que varia a flexão. Para quem não entendeu, reduzida é uma oração pequena, que não tem conjunção, tá? E a desenvolvida, ela é maior e tem conjunção. Outra, o verbo varia, flexiona nas desenvolvidas. Nas que são reduzidas, não. Gerúndio é algo que está acontecendo agora. São os verbos que terminam com ando, endo ou indo. Partindo, chorando, bebendo. Isso é gerúndio. Particípio é uma ação concluída. Partido, corrido, feito. Infinitivo é o próprio verbo na sua essência. Amar, correr, chorar. Vamos entender isso no exemplo. Então, como eu havia dito, no TD 7 e TD 8 aparece esse assunto para que vocês observem que às vezes as adverbiais não têm as conjunções escritas, mas o sentido continua sendo estabelecido lá como subordinada. E aí o concurso pergunta, a oração, mesmo sendo reduzida, dá a ideia de quê? Então, a oração reduzida porque ela está menor e sem conjunção, mas ela expressa as mesmas emoções, as circunstâncias que tem aquelas com conjunção presente. Então, observe aqui, ó, de tanto dormir. Essa expressão aqui, ela é subordinada, porque se eu falar sozinha, você não entende. De tanto dormir o quê? Né? Ela depende dessa daqui, que é a oração principal. Oração principal com sentido completo, e aqui é dependente, ela é subordinada. E aí você observa que eu coloquei no parênteses, ó, da ideia de causa. Ele perdeu o ônibus. Por que ele perdeu o ônibus? Porque ele dormiu muito, né? Então aqui não teve conjunção, mas a expressão, se perguntar no concurso, ela dá uma ideia de causa. Então isso aqui é uma oração, né, reduzida de infinitivo. Ela está resumida
é oração porque tem verbo, e de infinitivo porque o verbo está aqui por extenso, normal. Ó. Vocês estão entendendo? Então, oração reduzida, oração porque tem verbo, reduzida porque ela está menor e sem conjunção, e de infinitivo porque tem um verbo normal escrito na sua essência. Outro exemplo, ó. Sem comer, você não melhorará. Você não melhorará é uma mensagem completa, é uma oração principal. E aqui é uma dependente, ela é subordinada. Você não encontra aqui uma conjunção nenhuma. Ó. Você não vai melhorar. Por que não vai? Qual a condição? Porque se a pessoa não comer, não melhora, é uma condição. Não apareceu conjunção aqui. É uma oração reduzida. De quê? De infinitivo. Está aqui o verbo por extenso. Tá? Como é simples. Ela malha. Aí você observa. Ela malha é uma oração principal, você entende. Para ficar com a saúde perfeita, é a finalidade. De infinitivo aqui, ó. Tá? Então, oração reduzida quando não aparece a conjunção. E pode ser de infinitivo, quando é o verbo original, de gerúndio, quando indica algo acontecendo naquele instante, ou de particípio, quando está concluído o fato. Bora ver os exemplos finais para a gente ir para as questões. Olha aqui um exemplo a mais sendo reduzida, mas agora de particípio. Chocado com a notícia, ele começou a gritar. Ele começou a gritar é uma oração principal. Você entende a mensagem. Oração principal. Toda oração que ela é completa nas subordinadas, você chama de oração principal. Aquela que é dependente é chamada de subordinada, que é a de cima. Por que ela é subordinada? Porque se você disser só assim, chocado com a notícia, essa frase está incompleta, por isso é subordinada. Mas observe aqui, ó, chocado com a notícia. Não aparece nenhuma conjunção. Então ela é uma oração porque tem verbo, chocado. Reduzida porque não tem conjunção. Chocado está no particípio, uma ação concluída. Então, oração reduzida de particípio, que está dando ideia de causa. Por que ele começou a gritar? Porque ele ficou chocado com a notícia. Estão percebendo como é simples? Então, às vezes as conjunções não aparecem, por isso que elas são chamadas de orações reduzidas. E conforme essa redução apresente um verbo no particípio, é chamada de particípio. Se for no infinitivo, reduzida de infinitivo. Se for no gerúndio, reduzida de gerúndio. Mais um exemplo. Ó. Terminado o jogo, a torcida comemorou. Qual é a oração que você entende completa? Claro que é a torcida comemorou. Oração principal. Mas quando foi que ela comemorou? Quando terminou o jogo. Ó. Quando terminou o jogo. E não apareceu a conjunção quando. Apareceu foi só o particípio. Mas a ideia é a mesma. Então aqui é uma oração porque tem verbo. Reduzida porque está menor. De particípio. E o último que é de gerúndio, que a gente vai ver agora para finalizar. Olha essa frase aqui pra gente. Fui assaltado saindo de casa. Fui assaltado, oração principal. Você entende a mensagem. Lembrando que só tem oração principal quando for subordinada, certo? Quando tem mensagens completas e não tem conjunção, são as coordenadas assindéticas. É outra coisa. Então aqui é a subordinada, porque ela depende de outra. Foi assaltado, mensagem completa, oração principal. Saindo de casa, sozinha, essa frase não tem lógica. Ela depende dessa. Por isso aqui é subordinada. Mas se você procura a conjunção, não encontra. Então você já sabe que ela é reduzida. É uma oração porque tem verbo, ó, saindo. Reduzida porque não tem conjunção. Mas a transmissão dessa frase dá a ideia de que, ó, foi assaltado em que momento? Quando saí de casa. Ó, o quando aparecendo aí, ó. Ela é de gerúndio porque tá o verbo acontecendo agora. A ação, melhor dizendo. Saindo. Tá bom? Vamos para as questões agora? E para começar as questões, eu trouxe a imagenzinha para mostrar como é importante a gente estar ligado na hora das questões a alguns termos que eu já falei em aulas sobre interpretação de texto.
As palavras exclusivamente, único, jamais, incorreto, nunca, exceto, são expressões, por exemplo, que pode lhe derrubar na hora de responder uma questão de concurso. Então, para a gente ir para as questões agora, fique ligado que às vezes um enunciado pode ter um desses termos e lhe derruba na hora de responder, tá bom? Então, aqui vai para a nossa sessão de treinar, né? E ver como é que está o seu aprendizado. Lembrando que a gente vai finalizar agora a nossa última etapa de 4 aulas sobre conjunções. E eu trouxe aqui algumas questões que estão no seu TD também, no seu material. Quando vocês responderem e tiver acesso a essa nossa aula aqui, de maneira, à distância, mas que você possa lá, antes de checar os gabaritos, treinar, insistir, duvidar da resposta e, por fim, depois conferir o gabarito, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas questões para a gente já iniciar e refletir sobre elas também. Aqui ele quer que você diga o sentido que as conjunções de cada frase, que está na questão 2, significam diante do contexto mencionado, tá bom? Então vamos lá. Aqui diz assim: mal o leão se afastou, o rato não teve a menor dúvida. Aí você diz: o rato não teve a menor dúvida é a oração principal, que você entende. Em que momento o rato não teve a menor dúvida? Quando o leão se afastou. A palavra mal, quando eu posso substituir por quando, ela é tempo. Então é a A ou é a C. Os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados. Observe que aí está pedindo para as duas coisas acontecerem simultaneamente, Grandezas, proporção. Não obstante, falei isso em aulas passadas, que às vezes a gente decora só as fáceis e aparece conjunção estranha, a gente não sabe. O não obstante, ele pode ser uma concessão, uma ressalva, sinônimo de embora ou de mais, que é uma adversativa, tá? Pode ser concessiva ou adversativa. Aqui, embora haja concluído, ou embora houvesse concluído, melhor assim o texto, você tem que adequar a escrita. Embora houvesse concluído o curso, é incapaz de redigir uma carta. Aqui é uma ressalva, porque uma pessoa que fez um curso não consegue fazer uma carta. É uma concessão. Pode criticar. Aí tem aqui uma condição, desde que fundamente sua crítica. Resposta letra A. Tá bom? Resposta letra A. A questão 7 é para treinar o que eu já conversei com vocês em alguns momentos sobre a importância de não decorar as conjunções. E aqui ele quer saber se esse I que aparece aqui pode ser substituído pelo mais, sem prejuízo para a gramática do texto. Não é isso? Vamos a ela aqui. Eles tentaram se libertar do pesadelo derivado de um dado histórico inequívoco, a voragem exterminista e genocida do capital e do capital financeiro em primeiríssimo lugar. Então, eles tentaram se libertar disso aqui ruim que houve, do capitalismo, e fracassaram. Observe que eles tentaram fazer uma coisa e foi outra. Então, ele quer saber se aqui pode ser substituído pelo mais. Vocês sabem que o mais pode ser no sentido de adversidade, que é aqui, fracassar o oposto do que foi feito. Eles queriam sucesso e foi fracassado a ação. Fracassada, não é? Então, aqui ela está correta. O mais pode ser substituído, sim. Tá bom? Questãozinha fácil, da questão número 7. A questão de número 10 é para testar se você é bom em decoreba das conjunções. Ele quer saber se o termo entretanto, que aparece aqui no texto, pode ser, sem prejuízo para a informação original, ser substituído por qualquer uma das conjunções aqui mencionadas, porém, contudo, todavia, conquanto e porquanto. Um concurseiro, quando ele é bom e decora, ele ganha tempo sem ler isso aqui, como eu vou fazer agora. Não vou nem ter que ler o texto. Eu já sei que as conjunções, porém, contudo, todavia, são adversativas. O entretanto também é adversativo. Então, até aí, ok. O conquanto também pode ser. É sinônimo de embora, decore, tá? É concessiva.
certo? E o porquanto é sinônimo de porquê. É uma explicação ou causa. Então essas duas são estranhas ao grupo. Então a resposta está errada. Eu não posso substituir. E observe que eu ganhei tempo sem ter que ler nada, porque eu decorei as conjunções. Então aí, como é bom às vezes a memorização, mas nem sempre, né? Às vezes quando perguntar o sentido da expressão, você vai ter que se ater ao detalhe do texto. Vamos para a questão de número 21. Ele quer saber aqui, se no trecho a seguir, que relação está implícita entre os dois períodos. Períodos é pedacinhos de texto, né, que tem orações. Observe aqui. Na prática, não há garantia de que aprender uma dada quantidade de técnicas de escrita nos faça escrever melhor. Tem gente que estuda um monte de livro de redação e escreve mal que só, não é isso? É aqui que está afirmando essa mensagem. Que não há garantia de que aprenda muita coisa a usar técnicas de escrita. Aí ele vem. Escrever como ler só será efetivamente um hábito qualificado se feito com prazer. Observe que aqui é uma conclusão que o autor chegou sobre o que foi dito anteriormente. Ele discorda que quem lê muito, né, aliás, de quem faz técnicas de escrita, escreva melhor. Ele diz que escrever só vai ser efetiva se feita com prazer. Ou seja, aqui ele quer saber essa relação de um período com o outro. Aqui ele chegou à conclusão. Então, qual dessas expressões dá uma ideia de conclusão? Embora é uma ressalva, sempre que, isso aqui é um tempo, né? A fim de que é uma finalidade, à medida que é uma proporção, e a expressão por conseguinte, ela é sinônimo de por isso, de então. E decore que por conseguinte é sempre conclusão. Resposta letra B. Então você teria que pensar na relação que há entre os dois períodos, tá? E a ideia é de conclusão que o autor chega sobre o que está sendo dito aqui. Eu trouxe a questão de número 33, que é uma questão muito interessante para que vocês percebam o sentido do texto aqui. O que ele pede? Que você olhe esse texto chamado Exclusão Social e Violência e analise o que pede no enunciado. No título, emprega-se a conjunção aditiva aí, a gente sabe que ela é aditiva, para ligar a exclusão à palavra violência. A leitura global do texto, entretanto, ou seja, quando você vai lendo o texto, revela que não se trata de uma adição. A relação que o autor estabelece entre a palavra exclusão e a violência, na verdade, é de quê? Vamos ao texto aqui. O acentuado crescimento da violência no Brasil, todos sabemos, tem como causa uma série de determinantes institucionais e fatores sociais, né? A injustiça social, portanto, tem contribuído para o atual quadro de violência. Ele está querendo dizer o que aqui? Que muita gente hoje é pobre, né, devido ao governo investir menos, cuidar menos desse grupo. E essa injustiça ao longo dos séculos que o Brasil tem contribuído para a violência. Por que nos bairros periféricos a violência é maior? Né? As pessoas roubam, matam para conseguir um tênis, para conseguir uma vida melhor, que não é justificado o motivo. Tem tanta gente pobre aí que vive com limitações, mas é honesto. Mas ele diz aqui que a injustiça social contribui para que a violência aumente. E, né, no caso, para o atual quadro de violência e de desumanidade, ao tempo em que tem transformado a liberdade de ir e vir numa utopia para os excluídos da sociedade. Então, aqui ele quer saber, quando ele diz exclusão social e violência, que relação tem uma coisa com a outra? A exclusão social e violência. Ela dá a ideia de quê? Né? De causa. A exclusão social, ela vai gerar a violência. Isoladamente é uma adição, mas ele quer que você analise pelo sentido do texto, a mensagem toda, quando o autor colocou isso ali. Então a resposta é causalidade, é causa. E vamos para a última questão de hoje. A banca FGV, na questão 40, é uma banca que adora questões de interpretação, diferente de outras como a OCP, que é decoreba, né? Que pergunta a conjunção e sentido de quê, coisa mais decoreba. Na FGV, ele quer que você analise o contexto aqui, ó.
E mais uma vez reforçando, eu falei que algumas conjunções elas migram muito para outras interpretações. Então tem que ter cuidado se a questão pede o valor semântico, se ela pede o conectivo que pode ligar os parágrafos, se ela pede qual aquela que é sinônima da outra, que pertence à mesma categoria. São as 3 possibilidades que o concurso costuma cobrar de vocês. Então aqui, da FGV de 2011, ficam hibernando à espera do momento eleitoral, quando deveriam estar em praça pública em busca de militantes e se expondo ao debate. A conjunção quando, nesse período aqui, dá a ideia de quê? Aí a gente decorou que é tempo, né? Mas vamos ver se é mesmo. Os políticos, né, pelo que se entende aqui, ficam hibernando à espera do momento eleitoral. Aí aqui, ó. Quando deveriam estar em praça pública, né, se expondo ao debate. Observe que essa mensagem toda posterior, ela está se contrapondo ao que foi dito aqui. Não é isso? Ela dá uma ideia de ressalva, de exceção. Não é para a política ficar hibernando, é para ele fazer isso, ó, uma coisa oposta. Né? E onde é que está dando essa ideia de oposição aqui? Tempo não é. Comparação não está. Comparando político com ninguém. Proporção está dando ideia de medidas, de grandezas. E consequência não. Porque a consequência seria o que aconteceu após ele estar hibernando. E não tem. Só pode ser a ideia da letra E, concessão. Que é uma ressalva, algo que foge do padrão, que não deveria acontecer. Tá? Ou seja, uma oposição também aqui. Então, a resposta, letra E. Então, gente, a gente está chegando aqui ao nosso momento final da aula, né? Como eu disse, essa aula 8 ela foi só para fazer um arremate das 3 últimas aulas que nós tivemos. Vocês viram aí que eu falei um pouco sobre as orações reduzidas, sobre o sentido das conjunções, a substituição que uma pode ter em relação à outra. Então, vocês observam como é importante vocês revisarem os 3 TDs e esse principalmente. E eu finalizo ainda com essa última tela que eu mostrei na nossa aula anterior, que tratava de um site interessante em que você se cadastra, ele é gratuito, e lá você tem acesso a videoaulas, a testes. É uma dica importante e legal para aqueles que acham que a aula pode ter ficado um pouco ainda aberta a alguma questão para análise, né, mais aprofundada. Você pode consultar algum desses professores que são excelentes no aspecto do que nós estamos abordando. E aqui são pessoas que estão aí há uma longa data, né, há uma carreira já há algum tempo nos cursinhos, e que talvez lhe contribua mais ainda para a aprendizagem. Então a gente termina por aqui nosso momento, a gente vai ter um novo encontro logo logo, e nossa próxima aula vai ser sobre verbos, um assunto também um pouco, vamos dizer assim, punk, mas que vocês vão vencer assim como esse. Então, que seja bem produtivo seus estudos e vamos seguir e avante, guerreiro, que vocês vão para frente com mais sucesso e mais bons resultados ainda. Abraço e fique com Deus.